Hoje falamos sobre Miqueias, na escola dominical. Quem está aí recebeu, diga glória a Deus. Que bênção foi, né? E a gente identificou logo algo lá na classe de casais muito legal, né? Uma das coisas que o povo de Israel era muito perseguido é porque a maneira dele enxergar e cultuar o Deus verdadeiro, diga o meu, né? Era diferente dos outros povos, tá? Se você parar para perceber, a maioria dos outros povos buscavam os seus deuses para querer alguma coisa, alguma revelação, algum benefício físico, alguma cura, né? Era a maneira em que o povo ia buscar. Quem viu aquele filme chamado Os 300, que conta a história de Leônidas, da Batalha de Termópila, ali da Grécia Antiga? Alguém viu? O rei subiu e foi até os oráculos, não é isso, pastor? Para saber, para receber revelação, não é? Nós servimos a um Deus que já revelou tudo, está aqui a sua palavra, já revelou até as coisas que irão vir, amém? Diga para quem está ao teu lado, fique tranquilo, eu já li o livro todo, diga aí, e no final vai dar tudo certo, mas já deu tudo certo, amém? A gente não precisa vir, não, para pedir nada, porque Ele já nos deu o melhor, que é a salvação. Nós somos um povo que precisamos vir para entregar, né? A nossa religião é diferente, porque as coisas que a gente não entende, que estão acontecendo, que estão saindo do controle, que estão ameaçando a gente, às vezes mexe, né? O pastor subiu uns 2 vezes aqui para pregar à noite, meio, Pai Senhor, gente. Hoje já está, Pai Senhor, irmãos, não é verdade? Porque o Espírito Santo é bom. E tem um cara que atrapalha demais, sabe quem é? Sabe quem é? O eu. Esse tal de eu. Pergunta quem está do lado, você conhece o eu? O cara para atrapalhar. Eu ouso dizer que o eu, pastor Rodrigo, é pior do que o diabo. É por causa desse tal de eu que nós estamos vivendo o que estamos vivendo no país hoje, ao longo do tempo. Por causa do eu, que é a economia, que é a política, que é a sociedade, a fome, a prostituição, a mentira, a inveja. Esse eu é uma praga. Põe a mão na tua cabeça e diz, sai de mim, eu. Gostei da dona Zizi. Vem bem alto, sai de mim, eu. O tema do sermão dessa noite é o meu eu nas mãos de Deus. Você pode dizer isso bem alto? Diga para quem está ao seu lado, se o teu eu, fala para mim de verdade, por favor. Fica com medo não, sou teu pai, mas não vou brigar com você não. Fala, se o teu eu for para a mão de Deus, vai dar tudo certo. Agora põe a mão no teu coração assim, Dudu. Fala, Deus, coloca o meu eu aqui na palma das minhas mãos. Fala aí, fala. Agora fecha a mão, arranca esse eu aí. Fala, toma, Senhor, recebe o meu eu. Irmão, se o pastor Rodrigo soubesse que eu ia pregar, acho que não estaria tão completo, né? Eu mostrei para ele ali, eu falei, camarada, olha quando eu mandei esse sermão para a pastora imprimir para mim. Sabia o que ele ia pregar, ele não sabia o que ia pregar, ele pregou a minha introdução. E eu tirei a introdução. Vem cá, Duda, por favor, testemunha aqui. Ó, o texto que nós vamos ler, o tema que vamos ler. Tem, já passa para os argumentos. Não tem introdução, eu cortei, cheguei em casa, cortei. Olha, o pastor Rodrigo já pregou, o Espírito Santo já falou. E me evitou a delongar. Então diga para quem está ao seu lado, hoje nós vamos para casa mais cedo. Aleluia! Amém? Eu quero estar lendo alguns textos com os irmãos. Vamos ler comigo? Mas antes de ler esse texto, queria que você ficasse de pé e falasse assim: a nossa base de fé não constitui pelo que eu vejo, pelo que eu recebo, pelo que se apresenta, mas pelo que eu creio. Agora põe a mão na cabeça do seu irmão e da sua irmã e diga: porque o justo viverá pela fé. Diga para 10 isso aí: o justo viverá pela fé.
Ontem foi dia 24 de maio, o dia que um homem sentiu o coração dele estranhamente aquecido. Esse homem tinha vindo até os Estados Unidos. Ele pregou para um montão de gente, ainda perdeu a noiva dele e não ganhou uma alma para Cristo. Ele voltando em um barco para a Inglaterra, ele sentiu que o barco ia afundar e com um medo muito grande, ele falou: e agora, o que eu faço? Eu vou morrer, com medo de morrer. E ele escutou uns irmãos cantando uma música, e ele chegou lá: o barco está afundando, por que vocês estão cantando? Eu estou cantando porque eu tenho certeza da salvação, que ainda que esse barco afunde eu morra, eu sei que eu vou para um lugar melhor. E ele falou: quem são vocês? São os moravianos. Esse povo não falava um inglês muito correto, era um povo muito popularesco, não tinha uma boa teologia, mas esse povo mexeu tanto com o coração daquele jovem, que indo à carta de Romanos, assim como Lutero, ele descobre que o justo viverá pela fé. E no dia 24 de maio de 1738, ele vai na rua Watergate até aquela reunião, e no meio da reunião alguém abre para pegar e justamente diz: o justo viverá pela fé. Ele disse que o coração dele aqueceu de uma forma que ele nunca sentiu, e aquele dia passou a ser considerado o dia do coração aquecido. E John Wesley deixou de ser um pregador apático para ser uma tocha de fogo do Espírito Santo para caminhar por toda a Inglaterra. Eu quero liberar isso sobre a tua vida, libera sobre a minha vida. Queremos ser uma tocha, Senhor, do teu Espírito, caminhando pelo Recreio, pela Barra, por Jacarepaguá, oh Pai, por Paciência, por onde nós passarmos. Queremos ser essa tocha, iluminando o caminho, mostrando a verdade através da nossa vida. Aquece o nosso coração também, em nome de Jesus. E nós damos honra e glória para o Deus de John Wesley, que também é o nosso Deus. Se você crer, entregue a sua melhor palma essa noite para o Senhor. Isso, você não veio para receber nada, você veio para entregar o melhor culto. Enquanto você está entregando o melhor culto, Ele trabalha por você. Buscai ao Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a ti, a ti, a ti. Agora sacode aí, sacode aí. Vamos? Antes da palavra, sabe por que não acontece nada de mal com você? Não é diabo não, é as misericórdias do Senhor. São as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações. Maravilha, 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 porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei, ó, eu sei que nem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer. Se você puder, sai do chão. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais, Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Segura aí, pastor, segura aí, tchau. Agora já tem a letra. Agora a gente vai dar uma acelerada, tá bom? E a gente vai cantar pro nosso eu ouvir e sair de perto de nós. Chega desse negócio que foi maior do que eu. Chega desse negócio que eu nem sei, uma coisa me cegou. Querido, nada pode te cegar. Não foi o meu gênio e me cegou. Não, você tem o Espírito Santo que clareia. Você tem dentro de você uma tocha que ilumina. Então, daqui pra frente nós vamos agir e reagir como Deus quer. Amém? Vamos acelerar essa bateria aí? 1, 2, 3 e... As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Agora vai! Renovam-se cada manhã. O amor de Deus, vai Dudu! O amor de Deus encheu nossos corações de maravilha. Maravilha, que maravilha, porque as tuas misericórdias não têm fim,
bem sei que é poderoso pra fazer O quê? mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Muito mais de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos, irmãs queridas, com todo respeito, abençoadas. Leremos 3 textos. Primeiro texto encontra-se em 1 Coríntios 14, 32. Eita. Tá rindo, né, Tiane? Ai, Jesus. Gordinho foi pular, amanhã a coluna vai para a escola. Ó. Essas irmãos que amanhã 3h30 estejam orando por mim. Eu fui chamado para a migração. Para sair de 18 horas do concurso para ir para 30. Né? E aí eu vou receber um bom, né? E se resolverá grandes coisas. Né? Amanhã eu apresento os documentos, se Deus quiser. Tô empossado, incorporado tá amarrado. Tá bom, gente? Glória a Deus, 3h30 da tarde, tá? O pastor pede aí que os irmãos estejam ligados. 1 Coríntios 14, 32. Amém? Posso ler? Podemos? Vamos lá. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tradução aqui da RA tá: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Esse espírito está maiúsculo ou está minúsculo? Então está falando do espírito do próprio homem, tá? Aí esse espírito aí está muito ligado à alma, sentimentos, ações, reações, tá bom? Salmo 37, 5. Não vou nem ler o salmo que eu ia ler, tá, Rodrigo? Me estragou, brincadeira, tô zoando. Salmo 37, 5. Esse aí, quem passava na Avenida Brasil direto, na altura ali de onde hoje é o Complexo de Israel, ali um pouquinho antes, via isso aí numa empresa chamada Lens, ali na Brasil. Ele é de Cois Salteado, quem não sabe? Entrega, confia nele. Esse versículo, ele nos impulsiona, Giovana, que nós temos um caminho a seguir, porque o caminho é nosso. Entrega o teu caminho, mas não entrega a qualquer pessoa, Coitinho, não a qualquer sentimento, não a qualquer situação. Está dizendo que esse caminho, que é a trajetória da nossa vida, que o Salmo 121 diz que tem um guarda que guarda a nossa entrada. A Flavinha chorando lá o primeiro dia, deu um tapinha, a Flavinha, nasceu, mamãe, a menina, dá um mamá. Primeiro dia, a entrada, e o Jorginho na saída, né? Respira aí forte, bem forte. Respira forte. Um dia faremos isso pela última vez. E ele vai estar lá de braço aberto. Não morreu não, vai viver eternamente. Amém? Aí vai olhar e vai falar, cadê a mala? Tá aí, vamos viajar comigo. E aí ele vai levar a gente para lugares que a gente nunca pensou, né? Na presença dele. Então, existe um caminho da nossa entrada aqui até a nossa saída, Dudus. Tá um do lado do outro, né? E diz para a gente entregar a ele. E manda mais. Alguém já foi fiador de alguém aqui? Eu já. Confia nele, ou seja, ele será o seu fiador. Confia, fiador junto contigo. Ele vai ser o seu fiador. E além de pagar as tuas contas, ele ainda vai fazer mais. Jesus expressa isso. Uma parábola chamada Parábola do Bom
Jorginho está aí comigo. Tem mais alguém comigo? A parábola do bom? Aonde que está expresso na parábola do bom samaritano? Aonde expressa? Que aquele samaritano pegou aquela pessoa jogada, levou para uma taberna, deu um cheque em branco, paga o que ele vai gastar e o que ele precisar. Então, o que está dizendo aqui, e a gente precisa entender, quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, Ele não só vai pagar as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por suas pisaduras, cada um de nós fomos sarados da morte eterna, do fogo eterno. O véu que separava o altar dos irmãos não separa mais. Ele rasgou de alto a baixo, e agora a gente tem livre acesso ao nosso Deus. Então Ele está aí para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Foi por isso que cantamos esse hino. Poderia ter cantado um outro, né? Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão. O quê? O que Deus preparou para nós. Mas eu queria algo para sacudir o esqueleto, né, dona Zizi? Foi melhor o outro, não foi? Foi, dona Zizi? Deu uma balançada, né? Então foi bom. Tema eu já disse do sermão, né? O meu eu nas tuas mãos. Mas antes dele, há um versículo que eu pretendo pregar na semana que vem. Se Jesus não voltar do jeito que as coisas estão, ou eu for para ele, será um versículo que todo mundo aqui conhece, Romanos 12, 2. Né? Mas eu queria antecipar, porque esse sermão acaba sendo coligado ao que eu vou pregar semana que vem. Romanos 12, 2. Vamos ler? E não vos conformeis, ou seja, esse séculum, em latim significa mundo, as coisas desse planeta, as coisas dessa terra. Então, não vos conformeis, esse século ali não é tempo corrido, não é cronológico, não. Séculum são coisas da terra, coisas desse mundo. Por isso que séculum, em latim, clero secular. Eram os padres, os monges, as freiras. Esses iam lidar com as pessoas do dia a dia da terra. Clero regular, na Idade Média. O clero regular, regulum, em latim é regras. Eram quem faziam as regras. Quem? Os cardeais, os bispos, os papas. Então é uma esfera até hoje, até na igreja protestante. Uma esfera que faz a lei e governa, e uma esfera que lidar com as pessoas do dia a dia. Né? Então, ele está dizendo ali, não vos conformeis com as ideias do mundo, com as coisas desse mundo. Sacode 10 aí em volta de você e diga, com o jeitinho brasileiro. Não vos conformeis, mas transformais pela revelação da vossa. Então, a nossa mente, ela não nasce pronta. Eu quero pela décima vez indicar um livro que não é um livro escrito por pastor, tá? É escrito por um teólogo, e me deu aula durante um período, tá? Chamado, o nome do livro é Não Nascemos Prontos. Anote, por favor. O nome deste teólogo, que é um teólogo católico, Mário Sérgio Cortella. Examinai de tudo. Complete a frase. Examinai de tudo. Examinai de tudo. Tá bom? Esse teólogo, professor de filosofia, vai trabalhar que esse púlpito nasceu pronto. E com o tempo ele vai se desgastar até o ponto de algum irmão falar, pô, esse púlpito não está bom. Não é verdade? Vamos precisar trocá-lo. Ele nasceu pronto, seu Jonas. Mas nós não. Nós nascemos totalmente despreparados. E vamos nos aprontando. Triste é ver a história como de um homem chamado Saul, que nasceu, chegou à estatura de pronto e voltou à estaca menos 1000. Não chegou nem 0, Dudu. Menos 1000. Agora, o que é bonito é olhar os homens da igreja Casa e Vida. Bom, vou mudar para ver se muda a reação. Só o pastor Rodrigo. Bonito é ver as conectadas, as mulheres da igreja Casa.
Olha a diferença. E ver que essas mulheres, algumas andando comigo já há 18 anos, com a pastora há 15 anos, tem gente andando comigo há mais de 55 anos, né, Danda? A minha tia ali, ó, tá andando comigo. Aliás, eu andei, saí do colo dela, da irmã dela, para andar pela primeira vez, né? E ver que essas mulheres estão crescendo em sabedoria, em estatura e graça. Já não agem mais como reagia, já não reagem mais como reagia. E você vai vendo o Espírito Santo trabalhando assim como o olheiro faz com o vaso. Nós somos barro na mão dele, amém ou não amém? Glória a Deus. Isso é um conceito que precisamos resgatar na igreja. E paramos tudo para viver isso hoje. O meu eu na mão de Deus. Então veja bem, gente, analisa comigo. Foca no versículo, não distrai não. Vem comigo aí, por favor. Eu só vou experimentar o que é bom, agradável e perfeito de Deus se eu me permitir me transformar. O que significa isso? Não adianta a Renata olhar para mim e falar: pastor, o senhor precisa mudar nisso. Não adianta o Júnior chegar para mim e falar: pastor, o senhor precisa emagrecer, engordou. Sou eu quem preciso olhar no espelho e falar: Jesus, coitada da pastora. Quem viu ontem, eu postei quando eu tinha 16 anos e 18 anos. Um era Lucas, o outro era o Tiago, né? Eu devia ser menos 3 do que eu sou, né? Dividir eu por 3, cabe eu, né? Aí eu olhei para ela, para aquelas fotos, quando eu fui separar esses documentos para levar para esse órgão que eu vou amanhã, da Secretaria do Estado. Aí eu falei para ela: rapaz, eu estou te maltratando, né? Você casou com um príncipe que virou sapo. A fábula está ao contrário. Eu preciso mudar isso. Sou eu quem preciso, ó o versículo, ó, eu quem preciso não me conformar. Levanta a mão para cá. Levanta a mão para cá. E diz: sai cachorro quente, sai pizza, sai Coca-Cola. Vai profetizando aí, vai profetizando. Pai, sou eu quem preciso. O que é? Nugget. Foi aquele dia que nós fomos juntos no Donald, a senhora viu, comi depois de tudo, ainda pedi nugget, não foi isso, dona Ed? Tá ligado, aí viu? O Espírito Santo aí mostrando a ela. Então, sou eu quem preciso não me conformar com essas naturalidades, né? E transformar através da minha mente para eu experimentar qual é boa. O que a palavra de Deus diz? Ver os filhos dos filhos é a coroa dos velhos. Aí eu perguntei a Carla hoje: quem usa coroa? Quem usa coroa? Hein, gente? Vou repetir, hein? Quem usa coroa na cabeça? Quem é? O rei. Então, eu posso ver algo que eu ainda estou esperando. Eu só tive uma menina na minha vida e as minhas noras. A Vitória me prometeu me dar 3 meninas. Diga glória a Deus. E 3 meninos, não é isso, Vicky? Dá um glória aí, Vitória. Ela só ri, tadinha. Amém? Amém ou não amém, gente? A igreja concorda? A Carla agora, quando engravidar, vai vir 3 de uma vez só. Diga aleluia. Aleluia, né? Então, se eu quero ver o Bento crescer, se eu quero participar, meu sonho é fazer um triatlo com o Bento. Como? Eu estou me usando de exemplo da estrutura física. Mas eu podia usar gênio, comportamento, né? Temperamento. Então tem coisas que diga eu, maldito, sai, eu não permito viver, tá? Porque o eu ainda está no controle. É como se tivesse uma cadeira dentro de mim e o eu tivesse sentado. Ele precisa sair de lá para o Espírito Santo sentar. Quem concorda, dá um glória a Deus, faz algum barulho. Sacode 10, olha nos olhos dessa pessoa do teu lado e diz assim: esse eu hoje vai morrer. Amém ou não amém? Vamos lá, gente. Sem mais delongas, não tem introdução. Obrigado, Espírito Santo, por usar o pastor Rodrigo. Argumento. Cada um de nós, ao nascer, recebe um dom. Não adianta você olhar para quem está do lado: eu queria ser o Dudu, eu queria ter o temperamento do Eduardo Dias, eu queria ser como ele, calmo, sereno e tranquilo. Não adianta.
Você nasceu, como diz o hino, para dar certo. Deus, quando fez você, Ele jogou a forma fora. Olha para quem está do seu lado aí. Se for sua esposa, melhor ainda. Se for irmã, melhor ainda. Edna e Dona Edinalda. Agora bota digital uma do lado da outra aí. Olha aí, seu Jonas, a tua e da Dona Zizi. Olha aí, Lene, a tua com a da Dona Marisa e a Márcia atrás aí. Não tem ninguém igual. Sabe por quê? Você nasceu para algo específico. Deus quer te usar para algo que ninguém na tua família, nessa igreja, no teu bairro, no teu prédio, na tua vizinhança, ninguém vai fazer aquilo que Deus fez você ao nascer. Você é único. Então todos nós nascemos com um dom, um traço, uma característica, uma personalidade única, especial. É como se cada um de nós fôssemos da Liga da Justiça. Minha época, época do Júnior. Quem aqui pegou a Liga da Justiça? Agora fizeram desenho novo, agora tem até filme da Liga da Justiça. Cada um de nós tem uma função e a gente se complementa. No corpo, na família, na verdade. Um é mais agitado, um é mais calminho, um fala mais, outro é mais quieto, e a gente vai se completando. Só que tem um problema, Márcio. Assim como um super-herói, quando a gente nasce, igual aí o Benjamin, ainda que a gente já tenha o dom, alguém tem dúvida que o Benjamin será um levita na casa do Senhor? Ele não pode ver uma bateria, ele não pode ver a guitarrinha, ele grava um vídeo, a mãe dele pergunta, quem é que você está tocando? Quem é que toca assim? O pastor Lucas, ele falou, com a boquinha dele. Alguém tem dúvida? E aí você diz, essa criança que ainda não sabe definir certas coisas, essa criança ainda não sabe o que é teorema de Pitágoras, diga glória a Deus. Essa criança ainda não sabe o que é imposto de renda, diga aleluia. Essa criança não sabe ainda o que é IPVA, diga glória a Deus. Essa criança ainda não sabe o que é imposto de renda, já falei, né? Mais uma série de coisas. Multa, ele não sabe o que é multa, não é verdade? Poderia ficar citando aqui. Essa criança que não sabe tudo isso, ela já olha e simpatiza com o instrumento musical. Da onde vem isso, gente? Os gregos chamavam de dom poiesis, poesia. Que existia um Deus na mitologia deles que separava uns para esse dom. Mas nós não, nós cremos que existe um Deus só e que Ele compartilha dons entre nós. Por isso que na Igreja Casa e Vida ninguém vai dizer o que você tem que fazer. Ninguém vai dizer assim, ô Júnior, você precisa cuidar da administração. Não, é o Júnior quem tem que dizer. Eu nasci com o dom de administrar, pastor. Me coloca aí numa área aí, ó, o portão quebrou. Eu quero ajudar o senhor aí. Como é que é? Deixa comigo, sai da frente que eu vou consertar. Eu tenho esse dom de contato de pessoas e tal, deixa comigo. E assim sistematicamente. Porque assim nós cremos. Que Deus deu um dom para cada um. O problema, olha para quem está ao seu lado, diga bem alto. Um problema é que assim como um super-herói também, se você não aprender a controlar o seu dom, entre aspas, o seu poder, o que vai acontecer, pastor Rodrigo? Quem já viu um filme que eu gosto muito? Eu lia gibis. Meu pai me ensinou a gostar de ler lendo gibi. História em quadrinho. Começou com Recruta Zero e assim foi aumentando até ele me dar um primeiro livro de Essa de Queiroz. Eu ganhei um livro do meu pai, Péricles, que significa o meu nome, e depois Essa de Queiroz. Foi um xará que me deu esse livro, mas meu pai me ensinou muito a ler sobre ele. Foi o primeiro livro que eu ganhei. Então, presta atenção numa coisa. Tem uma história em quadrinho de um grupo chamado X-Men, quem conhece? E tem um que ele tem um dom lá do olho dele, só que ele não sabia. Então, quando ele tirava o óculos, o que acontecia? Machucava as pessoas, feria, porque saía um laser do olho dele. Não é verdade? Então olha para quem está ao seu lado e diga assim, aquilo que você tem pode machucar quem você mais ama, se você não souber usar. E assim somos nós com o nosso temperamento, pastor Rodrigo. Quero dar um exemplo. Alguém que é muito explosivo pode ferir com palavras. Quem é explosivo, todo mundo tem que pensar pelo menos 10 vezes antes de falar. Tem alguém explosivo aqui? Só eu? Ou tem mais alguém? Tem que pensar 100. 10 vezes 10. Agora, uma pessoa explosiva, cheia do Espírito Santo,
uma pessoa explosiva, cheia do Espírito Santo, vai chegar um monte de tomé, de desconfiado, de pessoas ponderadas, racionais, vão dizer assim: a terra é boa, mas tem gigante. É o explosivo falar: eia, tem gigante mesmo, a terra é boa e nosso Deus é maior. Vamos passar, vamos conquistar, que o nosso Deus está conosco. Então, o explosivo na casa de Deus, o mais aquecido, ele também é uma bênção, desde que o seu dom esteja submetido a quem? Ao Espírito Santo. Alguém sensível tem como ser explosivo e fleumático ao mesmo tempo? Sensível? Tem? Alguém sensível aí? Amém, Benjamin. O sensível pode guardar mágoas por dezenas de anos. Diga misericórdia. O sensível pode guardar uma mágoa que quem fez nem sabe. Falou e ele guardou. O esquentado falou, ele guardou, foi para mim. E leva aquilo, e aquilo impede ele de ser uma bênção, de se revelar. Ele se incute, ele se afasta de tudo, e ele diz: não, não quero mais. Já tomei muito na cabeça. Agora o sensível, cheio do Espírito Santo, ele olha, ele chega perto e fala: Pedro, você errou, Pedro. Voltou para a vida de barco. Vamos comer tudo de novo aqui, Pedro. Vamos começar tudo de novo. Tu me amas, Pedro. Gente, se pensar nisso, eu não prego. Se Jesus, com a sensibilidade dele, guardasse toda a mágoa das coisas que ele passou. Eu vim entrando e falando com o seu Jonas. Louvado a Deus. Quem gostou lá do painel lá da frente, gente? Diga glória a Deus. Louvamos a Deus por esse casal. E esse falou: pastor, é a maneira de eu louvar a Deus, agradecer a Deus, aos pastores, à nossa igreja. Problemas nós temos, mas nós vamos passar por eles. Eu vim para cá como um leão, essa palavra do seu Jonas, sabe? E aí eu falei para ele: é mesmo, né, seu Jonas? Jesus ficou órfão de pai bem cedinho. Não foi fácil para ele. Ele teve que levar no peito, ele foi arrimo de família. Ele era o mais velho. Teve que cuidar da família. Já começou sendo maltratado. Você imagina aquela história da mãe dele ter engravidado, como é que foi o burburinho em volta, numa aldeia pequena, a fofocada que não foi. Como esse garoto cresceu ouvindo que não queria. E esse garoto se transforma no nosso Salvador. Se ele guarda todas as mágoas, preconceitos, dores, ele não sairia do corredor chamado Palestina hoje por muitos, Ele não teria burlado séculos de tentativa de burlar quem ele era. E hoje nós estamos pregando isso aqui no recreio, longe de Israel, porque Jesus não aceitou que as feridas deixassem a sua sensibilidade fora do uso do Espírito Santo. Sacode 10, diga: você pode ser explosivo, você pode ser sensível, só se o submeta a Jesus. Ele vai usar. Alguém muito racional, alguém racional demais, pode se tornar frio. Eu já tive contato com homens tremendos, cheios de fé, que viviam na presença de Deus, que experimentaram coisas do Espírito Santo e de repente entraram numa linha de racionalidade. Você conhece alguém, pastor Rodrigo? Eu conheço alunos brilhantes que eu dei aula no POV, no programa de orientação vocacional da Igreja Metodista, que se transformaram em alguém tão racional, tão frio, que a voz do Espírito Santo não atua mais. Então o racional, ele pode caminhar até para o ateísmo. Posso ouvir um misericórdia? Mas alguém frio é alguém, quando acontece um acidente ou alguma coisa, ele fala: pastor, calma, fica tranquilo. Eu já vi por isso, já passei por isso. No final vai dar certo. Vem cá, estamos juntos. Espera aí, quais as condições? Dá os papéis aqui, vamos analisar. Vamos fazer, não vamos fazer. E aí, dona Marisa, o que eu faço? Faço ou não faço? Joga para lá. Dá para processar? Não dá, dá para resolver? Não dá para resolver. A gente precisa. Então olha para 10 e diga assim: nós precisamos de você explosivo. Olha aí para 10 e fala: nós precisamos de você sensível. Nós precisamos de você racional, mas cheio do Espírito Santo. Então preste atenção. O problema não é o temperamento, é onde ele está sendo usado.
Amém ou não amém? Então não importa, você é uma bênção. Eu quero que você hoje saia daqui livre de amarras que disseram que você não prestava, que você tinha que mudar. Talvez o teu pai e tua mãe te acusaram. Eu quantas vezes ouvi, tem o gênio de Oscarino, entendeu? Quantas vezes eu ouvi. Eu nem convivi muito com meu bisavô. Eu lembro dele dando umas bengaladas no meu primo lá, Dirceu, nem lembro por quê. Mas deu umas bengaladas lá, tu lembra, Danta? Os meninos iam lá mesmo, ficavam remedando ele metia a bengala, né? É minha mãe que eu falava, você tem o gênio de Oscarino? Não, eu tenho o gênio de Jesus. Amém? Cante comigo. Mas eu sou de Jesus. Tem gente velha aí, sou só de Jesus. O Rodrigo não sabe. De corpo e alma, de todo o coração, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Quando me olham, me identificam que eu sou de Jesus. No final nós vamos estar orando pelo Coitinho. Amanhã ele vai no hospital. Se Deus quiser, vai ter caroço lá para tirar, hérnia inguinal. Se Deus não quiser, ele vai curar aqui na frente hoje. E amanhã vai ser um testemunho. Quantos querem, diga glória a Deus. Não é verdade? E aí lá quando acontecer, seja o que for, porque uma coisa, Coitinho, que você precisa ficar ligado. Todo cristão, aonde é lançado, é para ser semente. Quantos pegaram aí? Tia Danda pegou. Se você tiver que ir para o hospital, alguém naquela equipe médica precisa ser salvo. Você não está indo para lá à toa. Se Deus não lhe curar, Ele pode te curar. Pode ou não pode? Nós damos ordem a todo caroço, toda hérnia. Recolha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É sobre todos. O nome de Jesus é poderoso. Ele disse, em meu nome vocês farão obras maiores. Nós vamos orar aqui. Agora, se você tiver que ir para lá, é para o leão jejuar. Deus não podia ter livrado Daniel na cova dos leões? Não livrou. Por quê? O leão teve que jejuar. Se você tiver que ir para lá, é para o quarto homem da fornalha andar junto. E até rei daquele hospital se converter. Até Faraó se converter. Deus não podia ter livrado José de tudo, mas não livrou por quê? Porque um Faraó precisava ver. Levanta a mão aí para o nosso irmão Júnior. Está ali atrás. Nós liberamos sobre tua vida. Se tiver que ir para o hospital, és um embaixador do Altíssimo naquele lugar. Do jeitinho que você é. Fique procurando. Ou é enfermeira, pode ser alguém que esteja limpando o teu quarto. Mas é alguém que Jesus vai te usar para salvar essa pessoa, para trazer essa pessoa de novo para o Senhor. Não é à toa que Paulo foi tanto para a cadeia. E lá ele pregava para quem ninguém ouvia a palavra. Até para um carcereiro e toda a sua família. Desculpa o termo, irmão, eu vou descer do púlpito para falar. Paulo com Silas foi lançado no cárcere inferior. Eu tive em Roma e vi o que era um cárcere inferior. Tem o cárcere de cima, dos caras que beberam à noite e fizeram bagunça. O cárcere do meio, as pessoas que estão presas esperando julgamento. E quem está condenado embaixo. O chão é todo furado, é todo vazado. Quem faz xixi, colocou em cima, joga esse vídeo estragado, vídeo no óculos. Jogava, caía em cima da cabeça de quem está debaixo. E aí lavava. Então. Terremoto. E no meio do terremoto, quem bateu neles, quem xingou neles, quem cuspiu neles, estava querendo se matar. E eles foram tão equilibrados no temperamento, o homem que matava, que reagia, o homem que tinha o espinho na carne gritou, ei, não faz com você não, rapaz. Nós estamos aqui, nós não fugimos. E o camarada não faz aquilo, leva eles para casa, eles comem lá, a família toda se converte e o carcereiro fala, agora foge. Não, eu quero voltar para a cadeia. Quem tem Netflix aí? Assiste hoje ainda, Paulo, apóstolo de Cristo. O pessoal de Priscila e Áquila entra para soltar Paulo da prisão, ele olha e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Não, viemos te soltar. Deus mandou vocês me soltarem? Não. Então volta. E dali ele sai para ser decapitado. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Então eu quero quebrar um paradigma para você hoje. Você, do jeito que você é uma bênção.
só pega tudo que você é, diga eu, nas mãos de... Eu estou sendo professor didático hoje, para a gente sair daqui com isso. Não pega essas vozes que falaram no teu ouvido que você não presta, que teu gênio é ruim, que você, de repente, a esposa na hora da raiva fala, o marido na hora da raiva fala, né? Deixa a boca emprestada e a gente acaba falando, eu já falei, né? Mas agora, Lucas, você é uma bênção, Tiago, você é uma bênção, Vitória, você é uma bênção, minha família, meus pastores, minha igreja entre aspas, tá? A igreja do Senhor que está sobre o nosso comando, tá bom? Vocês são bênçãos na mão de Deus. Nosso eu na mão de Deus. Segundo ponto, o que acontece quando esse dom ele vai para a carne. Quando o nosso temperamento é guiado pela carne, pelo ego, pela ferida, pela opinião alheia, olha para quem está ao seu lado e fala, cuidado com conselhos. Pelas circunstâncias, ela se transforma em uma arma. O dom que deveria proteger passa a machucar. Uma força que deveria levantar, derruba. Um carinho que deveria curar, sufoca. A pastora desmanchou comigo a primeira vez de namorado, porque eu sufocava. Hoje alguém reparou que eu fiquei agarrado com o Rodrigo, depois fiquei agarrado com a pastora. Então, eu sou de toque, eu sou de pegar. Quem sabe mais é o Tiago. A Yasmin sabe disso. Às vezes eu vou abraçar a Yasmin, elas ficam, todo mundo que ela tem um probleminha. Eu falo, Yasmin, vamos dar a mão. Aí ela faz assim, então agora eu aprendi com a Yasmin, vai, bate foto aí agora. É assim, vai, Yasmin. Quando eu quero agradar ela, é assim. Eu nem sabia que isso é coração, quem sabia? Então veja bem, até o carinho pode sufocar. Não é verdade? O amor confundido se torna em ciúme. Porque ciúme não é amor. Ciúme é insegurança. Ciúme é baixa estima. Não é verdade? Agora, quando a gente é colocado nas mãos de Deus, a gente entende que existe em Gálatas 5 o fruto do Espírito e as obras da carne. Terceiro, quando o Espírito Santo assume o controle, eu posso ouvir um glória a Deus agora? Mas quando entregamos tudo ao Espírito Santo, o que temos de mais profundo, as nossas emoções, as reações, a nossa personalidade, tudo se transforma. Quer ver uma coisa? A espada de Pedro. Aos 44 do segundo tempo da prorrogação, sem pênalti, Pedro não me tira aquela espada, Júnior. Duda, da onde saiu aquela espada? O camarada que tinha ouvido que a palavra que ele revelou, não era Pedro não, tá? Tem gente que confunde. Pedro, sobre essa palavra. É sobre a palavra. A pedra é a palavra, não é Pedro. Pedro não foi o primeiro apóstolo. A palavra que ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi essa palavra que é pedra, é fundamento. É Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quando falou, ele não falou para Pedro, ele falou para o que Pedro falou. Então, essa palavra é a pedra, é a rocha. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquela espada que arrancou a orelha do soldado, lá na frente, passou tempo. Pedro rodou, apanhou, envelheceu, viu o que realmente era vida, se transforma em palavra de vida. Aquele homem, Vera, que arrancou no Getsemane a orelha de um soldado. Quando ele está lá, 50 dias, dentro de uma casa, dentro de um cenáculo, com medo. Tem gente cantando um hino aí. Um hino antigo demais. Quem foi que cantou? 50 dias haviam passado depois da morte do Senhor, mas fez valer o tempo esperado. Chegou a hora do melhor, unidos no mesmo lugar. De repente a promessa chegou.
chegou e pra ficar. O que foi que chegou? Como um vento forte invadindo a casa, vem do céu um som intenso, línguas como fogo, chamas repartidas em cada um, poder imenso, ficaram cheios do Espírito Santo, pleno de Cristo e de Deus, conforme o Senhor lhes concedia, puderam-se a falar em outras línguas. O Pedro que arrancou a orelha do soldado sai dessa casa, faz a primeira pregação, e só homens, quantos se convertem? Vê aí. Atos 2, Apóstolos, capítulo de número 2. Quantos? Hein? 3.000 homens. Aquele que arrancou uma orelha, quando se submeteu ao Espírito Santo. Primeira pregação, Juninho. 3.000, tá bom pra tu? Não ia ter nem lugar aqui para enfiar a gente, não é não? A gente ia ter que mandar para as outras igrejas, né? Cada um aqui ia ter que fazer um culto na tua casa, transmissão online. 3.000. Levanta a tua mão e Jorginho, diga: eu quero isso para mim. Alguém mais quer? Diga: eu quero isso para mim. Ele transformou o ódio de Paulo. Irmãos, a gente vai encontrar com Paulo, né? E eu vou perguntar a Paulo: Paulo, me diz uma coisa, o teu espinho na carne era Estevão? Porque Paulo era da escola de Gamaliel, filho de Liel. Era uma escola perfeita do judaísmo. Estudava teologia de uma maneira profunda. E Estevão estava ali. Estevão experimentou algo e só o mestre experimentou. Olhou para o céu, viu os céus abertos e disse o quê? Perdoa. Paulo foi o homem que mandou tacar a pedra. Não, perdão, Saulo. Ele estava ali. O Espírito Santo transformou o ódio de Paulo por compaixão para morrer pelos gentios. O apóstolo dos gentios. Que poder foi esse? Irmãos, eu andei pela Turquia toda. Eu andei pela Turquia de carro, de ônibus, de avião. Fiz de carro, de avião e de ônibus o que esses camaradas fizeram a pé e de cavalo e de camelo. Eu fui até a ilha de Patmos. Irmãos, eu andei 21 dias naquele lugar. E voltei de lá com um sermão pronto. Eu não sou nada. Mas o que mais me impactou, Dudu, foi... Tem gente que ainda duvida que existe um poder maior que transforma. Ao ponto de transformar pessoas como essas que eu estou citando, Dona Marisa. E mudar totalmente da rota, Jorginho, do que eles eram, para transformar o que Deus queria que eles fossem. Então afirma para quem está ao seu lado: o que você é, para Deus pouco importa, perto do que Ele quer que você seja. A minha pergunta é: o que é que Deus quer que você seja, Dudu? Eu não posso responder isso por você. Eu sei que eu ainda estou longe de ser o que Deus quer que eu seja. Mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Foi o poder que transformou esse homem para dizer isso. Por último, nosso eu na mão de Deus transforma o silêncio de um tímido chamado Timóteo para consolo de aflitos. O tímido Timóteo passou a consolar pessoas. O Espírito Santo é o verdadeiro mestre. E eu quero concluir. Se tem alguém para nos ensinar, Jesus o enviou. O Consolador, o professor, o mestre, o conselheiro. Jesus quer nos ensinar a usar o seu superpoder, o superpoder dele. Não é, Tiago, para você mudar quem você é. Não é isso. Mas é para deixar que ele use quem você é. Entendeu? Não.
Muitas pessoas estão errando o alvo porque querem mudar quem são. Não é isso, não. Deus quer usar você da maneira que você é. Só que Ele quer usar. Então o eu tem que... Me ajuda aí, juvenis, o adolescente. Tem que meter o pé. A pastora estava cantando um hino para o Bento ao sair de casa, né? Agora a gente tem uma outra profissão, depois dos 50 anos, que é avô e avó. E a Carla teve que atender, e aí, né, irmãos? Quando tem que atender, dentista, então escuta aquele barulhinho, tigdim, né? Aí, vovô, vovó, aí fica lá. Tu vai chegar lá, Juninho. Recebe aí, doutora Renata. A senhora vai ter que fazer o seguinte: atende para mim, Lucas e Giovana, que eu cuido da quem? Da Esther, da Luísa, do Timóteo, do Mateus, do João. Me ajuda aí, gente. Ataxerxes. Vai ter o Ataxerxes. Os 6. E aí o Júnior vai escrever: éramos 6. Amém, gente? Então, a gente não precisa mudar quem a gente é. A gente precisa entender o que Deus quer que a gente seja, do jeitinho que a gente é. A sua força, a sua calma, o seu jeito intenso, a sua razão, tudo isso foi criado por Deus. O que a gente precisa? Treinar, direcionar, santificar, converter o nosso eu, para ele sair da cadeira, para o mestre sentar. Mas eu estava falando da pastora, que eu saí, ela estava cantando para ele e dançando, e ele morrendo de rir. Você é especial, não existe outro igual. Você... A pastora para o neto, e você entende o que é, né? E aí você olha assim e fala: para como eu fui um pai ruim, agora eu vou acertar. Conclusão, gente. Cristo dobra qualquer temperamento. Olha para quem está ao seu lado, pega na mão com muito carinho e diga assim: Pedro foi impulsivo, mas se transformou em pastor de ovelha. Paulo foi agressivo, mas se transformou no apóstolo da graça. Diga: Timóteo foi tímido, mas se transformou num líder corajoso. Agora diga aí, continua de mão dada com essa pessoa. Não importa o que você é, Deus vai te transformar no que Ele quer. Teu temperamento nas mãos de Deus é cura para você e para outras pessoas. O teu dom, quando entregue a Jesus, vai virar poder para proteger você e outras pessoas. Agora, com carinho, olha e diga assim: mas fora da direção do Espírito Santo, na carne, é uma bomba atômica. Amém, gente? O eu tem que sair. Vamos entregar esse dom, gente, para se tornar um poder nas mãos daquele que nos criou. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não vou orar, não. E tem coisas que não é para orar. A gente vai declarar. A gente vai decidir. Amém, pastor Rodrigo? Amém, pastor Tiago? A gente vai tomar posse. Tem coisa que a gente já orou demais. Hoje à noite, eu atendi um casal hoje, que veio falar sobre situações, e eu falei: vai embora e à noite não vem para a igreja. Eu vou para onde? Conhece o Hotel Atlântico Sul? Conheço. Vá para lá, que o problema de vocês não é culto, não é Bíblia. É ficar sozinho. Tem problema que o culto não vai resolver, nem pregação de pastor, não. Tem adolescente aí? E no culto não dá para fazer isso. Nem com o pastor perto. Então eu falei: não vem à igreja. O pastor tem que ser sensível. Escutei ambos os casos e o problema não é espiritual, é relacional. Então o problema nosso é que tudo a gente bota a culpa no diabo ou em Deus. E não é, tem coisa que sou eu. E esse eu, joga aí no chão aí agora, vai. Fala: pisa. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Eu debaixo dos meus pés. Tem hora que a gente tem que parar. E nós vamos afirmar isso, amém?